O João Figueira, da Freguesia do Ó. Depressão é ação de espíritos malignos ou doença da alma? Afinal, né? Como é que como explicar isso à luz da experiência do profeta Elias, doutora Cris? Começa aí contigo. É campo de alma. A depressão, ela é um problema, né, de saúde. A pessoa, ela tem um rebaixamento de humor. O corpo dela não produz a substância, por exemplo, a noradrenalina, a dopamina, a endorfina, substância do prazer, aquilo que faz com que o corpo reaja a alguns estímulos. É claro que nós não podemos desconsiderar que o inimigo das nossas almas, ele é o quê? O oportunista. Ele aproveita a oportunidade, melhor dizendo, né? Eu me lembro que quando eu fui fazer um estágio no CAPES, e eu senti muita opressão, doutor. Acho que eu fiquei ali durante 7 meses numa vivência em CAPES. E ali com os internos no delírio, enfim, com a esquizofrenia e tal. Senti muita opressão. E eu dizia para uma professora que, enfim, não tive até um problema, né, com ela, que é questão religiosa e espiritual, enfim. E dizia em algum momento, isso não pode ser só alma, isso tem algo também. O inimigo aproveita dessa fragilidade humana para poder atuar, porque as falas eram muito parecidas. Geralmente eram muito associadas à morte, eles tinham as mesmas visões, aquelas visões muito demoníacas. E eu dizia, existe também uma questão também espiritual? Sim. Só que nós não podemos descartar a questão da alma. Então nós tratamos a alma para que possamos realmente ter essa pessoa liberta no espírito. Agora o que o psiquiatra disse, o doutor, muito bem, a colocação é discernimento. Quando o paciente chega, a gente tem essa sensibilidade, principalmente nós, né, que estamos ali, enfim, sensível à voz do Espírito Santo, tendo a direção daquilo que é espiritual e daquilo que é emocional. Agora, o profeta Elias era certamente uma questão emocional. Quando a gente olha para o quadro, porque é muito interessante que a fala do profeta é uma fala de quem está realmente num quadro de alma. Era um homem cheio de Deus, que tinha uma ação divina, atuação. Então, peraí, Deus não habita em quem, né, tem outro espírito. Então era ali um homem de Deus, mas ele teve realmente uma questão emocional, ali foi alma. Posso fazer um adendo aqui, claro, interessante? É que a gente pensa, tudo bem, vamos pensar em algo de origem espiritual, acredito, vamos pensar assim. E quem disse que algo de origem espiritual, não importa que depois chegue um médico, seja ele qual for, e faça um diagnóstico de depressão, seja lá qual for. Quem disse que algo de origem espiritual exclusivamente vai se resolver com algum tipo de, vamos lá, de atributo que é feito dentro da igreja? Vamos dar aqui um exemplo. O que aconteceu com o rei Saul foi de origem orgânica ou origem espiritual? A Bíblia é muito clara em dizer que foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus. E como que o rei Saul encontrava alívio? Através do som da harpa de Davi. Ele não estava falando em línguas, ele não consagrou em jejum, ele simplesmente se aproximou e trouxe melodia, música. César, o diabo ama o caos, ama o feio, ama o sujo, ama o ruído. O rei Filipe V, um rei espanhol, Filipe V, ele é acometido de uma grande melancolia, ele se enclausura dentro do quarto dele, e lá na Espanha vieram, rei, você precisa sair, aquela coisa toda, e ninguém resolvia essa angústia do Filipe V, e eles chamaram, então, uma espécie foi uma orquestra, né? E colocaram esse grupo musical para tocar do lado do quarto do Filipe V, e ele não abria a janela, ele não saía por nada, ele queria a morte. Alguns dias depois, o Filipe V pede para eles entrarem e começarem a tocar dentro do quarto dele. Caramba. Depois o Filipe V se levanta e depois o Filipe V, então, ele é curado, né? Então, olha só como a música. Então, eu já vi casos que qualquer um poderia dizer assim, era algo estritamente espiritual, que eu vi ter uma excelente resposta com um abraço e um eu te amo. É que a gente quer ritualizar a coisa, a gente gosta do espetáculo, né? A gente gosta de algo fantástico, isso aí. Você entende? E não é assim, César. E não é assim. E outra coisa, gente, essa pergunta, ela, por incrível que pareça, ela não ajuda dizer onde começou. Se a dor tá ali, tem que resolver, ponto. E outra coisa, às vezes algo começa, a Cris, né, já deve ter visto vários casos, às vezes algo começa com algo emocional, mas se aprofunda de uma tal forma que atinge camadas do interior dessa pessoa extremamente
da identidade, do espírito daquela pessoa, ela se desconstrói totalmente na sua função social. Então algo pode começar como emocional e terminar como algo espiritual e vice-versa. Exatamente. Eu me lembro de um paciente, um pornógrafo e com uma tendência, Desculpa. um pornógrafo e com uma tendência para pedofilia. É um traço muito, muito forte. Eu me lembro que quando ele chega com trauma, porque ele foi estimulado na primeira infância, enfim, com aquilo internalizado dentro dele, uma mudança estrutural, inclusive no cérebro dele, enfim. E olha que interessante, quando ele começou a ficar apaixonado por Jesus, porque ele estava num grau, que é isso mesmo, entrou na camada dele, tanto a pornografia, uma disfunção tão grande na identidade, que ele começou a se aprofundar em conteúdos, em seitas, enfim. E ali já estava entrando nessa vertente não só de uma deformação da alma, de uma compulsão, uma necessidade da pornografia, mas também a questão espiritual. Mas foi aí, quando ele foi acessado por Deus, ele encontrou que um outro sentido. Excelente. Um prazer em Deus, que aí ele mudou todo aquele quadro, que era a alma, que estava indo para a questão espiritual, né? Porque estava essa camada tão intensa, a partir do amor, pela paixão em Jesus. Ele encontrou um outro sentido. E não precisou ter a manifestação, expulsar. Não. Foi no processo terapêutico do se redescobrir, encontrar a identidade dele, quem ele é e na pessoa de Deus.